Foi. Então, gente, o intuito dessa mesa aqui, né, a gente debater fenomenologia, que é baseado, né, na design análise e na teoria fenomenológica do Heidegger. A gente também tem a intenção de fazer esse processo aqui ser o mais horizontal possível. Então, a gente não quer trazer um tom de palestra, a gente vai iniciar assim, conversando algumas bases, trazendo algumas coisas para a gente refletir junto e tudo mais. Mas a gente queria deixar o espaço aberto também para vocês interagirem. Quem quiser abrir câmera, quem quiser abrir microfone, pode estar abrindo. A gente vai ter mais ou menos assim 1 hora trazendo um pouco de conteúdo e 1 hora para debate, roda de conversa, para a gente poder construir esse espaço junto e tudo mais, porque a gente acredita que não existe só a nossa visão, mas a visão de vocês também é muito importante e isso constitui aqui um espaço, um saber também. Então é isso. Quer falar alguma coisa, Esperança? Não, basicamente isso. A gente vai trazer um pouco da fenomenologia de uma forma mais descomplicada, sem complicar muito. Vamos trazer também alguns outros autores que vão dialogar aí, nas questões das relações de gênero. E é isso. A gente está propondo mesmo uma roda de conversa, até porque um princípio da fenomenologia, né, é a dialética. Então, a gente jamais poderia vir aqui falar, falar, falar e vocês não falarem nada. E é isso. Sim, e tudo bem quem quiser interagir por chat e tudo mais, não tem problema, a gente vai estar com o nosso chat aberto, a gente lê e tudo mais, para todo mundo poder participar da forma que pode também, né? Participar da forma que se sentir mais confortável. Então, a gente vai começar assim, né? Eu gosto de trazer um histórico, né, do que é o ser mulher, e nós vamos fazer algumas interligações, né? Porque eu acho que, como a Esperança trouxe, a fenomenologia, nela sendo essa dialética, a gente sabe que a mulher ela não é um ser isolado no mundo, ela não é um ser que simplesmente existe no mundo e ela é livre, e livre assim, no sentido mais comum, do senso comum, né? Ela pode tudo, faz tudo e nada interfere na existência dela. Não, a mulher ela é um ser no mundo, como todos nós somos, homens e mulheres, mas ela é um ser no mundo que tem uma historicidade, ela tem uma questão, um horizonte histórico que atravessa a vida dessa mulher e que vai formando um campo, uma clareira de possibilidades. Então a gente recupera esse histórico, né? E mostra um pouco assim como se constrói os discursos hegemônicos nos tempos que a gente vai vivendo desde o do século passado até os dias atuais. Eu utilizo na minha nos meus estudos a historiadora Gerda Lerner. Ela tem um livro chamado A Criação do Patriarcado, História da Opressão das Mulheres pelos Homens. E ela fala como essa dominação ela se dá assim desde os tempos muito antigos, com alguns discursos. Eles sempre utilizam, né, os tradicionalistas, como ela chama no livro dela, sempre utiliza discursos que estão dominando naquela época, né, que estão ali permeando aqueles tempos. Um dos discursos foi que a dominação masculina ela sempre foi tratada como algo universal e natural. Então, assim, não havia culpa ou responsabilidade sobre os homens, então não havia motivo para mudar esse sistema que foi criado para funcionar enquanto uma sociedade que privilegia homens, porque existe uma simetria biológica em relação à mulher, e aí encara o homem, né, como uma função biológica superior. E aí, devido a esse aspecto físico, que aí ele era o provedor do lar, tinha força e capacidade para caçar. Só que a própria autora lá atrás, que já foi provada por diversas antropólogas, que havia sociedades em que mulheres já faziam esse papel de caçadora, provedora. Então, assim, né, foi abrindo um novo escopo de possibilidades
para que essas tarefas também pudessem ser designadas para a sociedade, para as mulheres. É claro, gente, que eu vou estar trazendo aqui um histórico de uma sociedade eurocêntrica, né? Eu preciso deixar bem marcado isso, uma sociedade eurocêntrica, ocidental. Então, todo o nosso discurso ele vai estar pautado nesse tipo de sociedade, que é o que foi dominante por um tempo, né? E que a gente não diz nem que isso é o certo, mas não é o certo, assim, entre aspas, mas é o padrão, né? A gente está trazendo aqui o que é tido como padrão e que a gente quer fazer uma reflexão também por que é padrão, né? Então, também aí teve essa questão, né, que foi mostrado que outras tarefas poderiam ser designadas à mulher e que haviam outros modelos em que a supremacia masculina não era estabelecida, que homens e mulheres tinham tarefas e lugares sociais igualitários, então provando que a superioridade masculina não era algo da ordem natural, né? E aí eles passaram para outro discurso, que foi o discurso da religião, utilizando como argumento que Deus havia designado que a mulher fosse submissa ao homem e que também fosse designada a mulher funções biológicas diferentes que foram dadas aos homens, né? E aí tem essa questão da mulher que pare, a mulher que tem que cuidar dos filhos e tudo mais. E aí eu estava até fazendo um estudo há um tempo atrás sobre o que significa a palavra submissão e como na sociedade a gente entende a palavra submissão. Porque muitas pessoas passam esse sentido de submissão como obediência. Só que em nenhum momento a palavra obediência ela é citada para a mulher nas religiões, por exemplo, se a gente for citar uma religião cristã. Nas traduções mais fiéis à original, ela não tem essa conotação de obediência, ela tem a conotação de estar sobre a mesma missão. A família está sobre a mesma missão, ou seja, eles vão ter um objetivo conjunto. Então, naquela época, no contexto histórico que aquilo foi escrito, fazia sentido a mulher ser submissa ao homem, porque quem tinha um trabalho, quem tinha uma missão, assim, né, era o homem, e aí, quando se casava, eles uniam a missão deles, que era a missão do homem, e iam seguir o caminho. Então, é isso que significa estar submissa, né? Estar sob a mesma missão. Mas hoje em dia, no contexto histórico que a gente vive, isso não faz mais sentido. Porque hoje as mulheres elas têm seus direitos, elas têm seu trabalho, então as coisas, a família sim pode estar sob uma missão, mas não necessita estar sob a missão do homem. Então é muito importante trazer assim, também o sentido das palavras, porque a fenomenologia ela se conecta muito à questão da etimologia das palavras, como cada um vai interpretar cada palavra, e aí isso muda muito os sentidos também para cada pessoa, né? Como as palavras elas vão sendo disseminadas no senso comum e não tem uma reflexão mais apropriada sobre isso. Então, aí a gente traz, né, dessa questão da religião e tal, que a natureza, se a natureza ou Deus havia criado essa diferenciação entre o trabalho de cada sexo, então também não tem um culpado, né, pela desigualdade de gênero, pela supremacia masculina. E aí também havia esse argumento que deveria ser mãe, criar, educar seus filhos, e que qualquer outra coisa que pudesse fazer a mulher desviar desse caminho não era bem visto. Então, isso foi também utilizado como argumento para sustentar que a mulher não tivesse direito de estudar e trabalhar, pois isso faria com que ela deixasse de ser mãe, que era o seu dever natural. Só que aí, né, houve um enfraquecimento da via religiosa no século XIX, e aí os tradicionalistas procuraram fundamentar seus argumentos na ciência, nos estudos darwinianos, que diziam que a sobrevivência da espécie era mais importante que satisfazer vontades individuais. Então, os defensores do patriarcado, eles justificavam essa exclusão das mulheres das escolas, dos trabalhos que eram fora do lar, né, porque a gente entende que o trabalho dentro do lar é um trabalho, mas deixava os trabalhos de fora do lar, deixava ela sem esse direito para que ela pudesse focar em gerar e criar filhos para a sobrevivência da espécie. E utilizava as condições biológicas naturais, como menstruação, menopausa, gravidez, para que as mulheres fossem consideradas como seres debilitados, incapazes e até doentes.
E aí isso tudo contribui para o ideal da superioridade masculina. Até ela aponta, assim, gente, e eu não estou dizendo que essa é a interpretação correta, mas ela até aponta que na época foi utilizado até os estudos de Freud, que eles pegavam algumas falas separadas mesmo, sem contexto, como eles sempre fazem, para dizer que até Freud disse que a mulher ela deve ser assim, porque fala assim, a mulher ela tem a mulher é um ser sem pênis. E aí ela concentra toda a sua questão do aparelho psíquico em suprir essa falta. E também a mulher, como é que ele tem que a mulher, a anatomia era o destino. Então, diz assim, reduzindo a mulher à sua biologia. E eu não estou dizendo que essa é a interpretação que deve ser feita de Freud, que foi isso que ele quis dizer, mas dizendo que foi essa interpretação feita pelos fundamentalistas, pelos tradicionalistas, para se embasar no patriarcado. Eu já tive vários debates com amigas sobre isso, né, para entender melhor, e até elas falam que essa falta ela não existe só na mulher, mas ela existe no homem também. Tem todo um estudo muito mais aprofundado e que mostra, né, a importância de quando a gente lê alguma coisa, a gente se aprofundar naquilo ali, a gente parar, refletir, pesquisar, não simplesmente se ater a um discurso do senso comum que está ali falando, mas de fato ir atrás daquela fonte e ver realmente, será que é isso que ele está dizendo? Vamos ler mais a fundo o que aquilo ali significa? A fenomenologia ela fala muito sobre retornar às coisas mesmas, porque a gente tem os fenômenos na sociedade e muitas vezes a gente está ali pelo senso comum e tal, e aí a gente se apropria desses discursos sem, de fato, refletir sobre eles. A gente vai debater um pouco mais sobre isso daqui a pouco, que eu vou trazer a impessoalidade, Heidegger e tudo mais, mas isso é um movimento muito comum da gente estar na nossa cotidianidade e não se ater aos discursos que perpassam a gente e às vezes a gente até os reproduz sem nem ter ideia do que aquilo ali pode ter de consequência para a gente ou para a própria sociedade. Então, aí a Lehner, ela mostra que a sociedade ela vai se modificando e se moldando com os avanços científicos e tecnológicos, né? Abrindo espaço para novas possibilidades e novos modos de ser, tanto do homem quanto da mulher. Porque a gente sabe também que o machismo ele não é só prejudicial para mulheres, ele é mais prejudicial para mulheres. Mas ele também atinge muito os homens, ele atinge muito, assim, no sentido de ter uma masculinidade que é tóxica, que causa, assim, algumas questões para o próprio homem, que ele se limita, ele acha que tem que ser um ideal ali de masculinidade viril e que aquilo ali é o certo e que isso, de certa forma, acaba trazendo consequências que podem ser ruins, como, por exemplo, não saber lidar com a frustração, com a raiva, porque desde cedo é dito que homem não chora, homem não pode se entristecer. E aí tudo isso de não ensinar a ter responsabilidade emocional, não ensinar a você ter um equilíbrio emocional, acaba também prejudicando no futuro e se tornando pessoas explosivas, se tornando pessoas que isso sim, pode vir a ser, não que vá ser, mas pode vir a ser uma possibilidade. Então, ela vai trazendo aqui que o gênero é um produto da construção histórica, né? E esses processos, eles evidenciam que os discursos hegemônicos que permeiam a nossa sociedade têm base numa historicidade em que a desigualdade de gênero ela é dada como natural e até designada por Deus. Sendo assim, as crianças mesmo que vão se tornar mulheres, elas crescem acreditando que essas possibilidades devem ser limitadas apenas por seu gênero e seu papel que a sociedade dá a ele, né? Limitando as diversas formas de poder existir. E aí a gente vê também isso em Simone de Beauvoir, que ela traz a iniciação sexual de meninos e meninas, como que o processo da sexualidade da mulher é diferente do processo da sexualidade do homem, né? Que a menina desde sempre ela é reprimida, ela não pode debater sobre certas questões, é tabu. E o homem, ele é sempre incentivado. A masturbação masculina não é tão tabu. É um tabu, ainda assim, porque sexo é tabu, mas não é tão tabu. A gente vê muito mais meninos
iniciando a masturbação muito cedo do que meninos começando a se masturbar pelos 16, 17 anos, que é uma idade mais natural da sexualidade se aflorar. Então, a gente vê assim, que os processos eles são diferentes e muitas vezes eles são prejudiciais, porque as meninas conversar sobre sexo é uma coisa positiva também. Não estou dizendo criança conversar sobre sexo, estou dizendo adolescentes de 15 para cima, assim, ter um debate mais adentro da temática sexo, porque isso pode prevenir muitas coisas, assim, né? Eu fiz recentemente um trabalho sobre educação sexual, em que a gente fala sobre a questão de iniciar a educação sexual na infância, desde a idade possível, né? De que a criança tenha um entendimento, iniciando a gente começar a conversar sobre a questão dos limites, aonde pode tocar, onde não pode, e aí mais tarde explicando sobre como realmente os bebês são feitos, e aí sobre contracepção, prevenção, doenças, tudo isso para poder melhorar a saúde, né, dos adolescentes e futuros adultos que vão levar para frente esse conhecimento. E aí a gente vê que até nisso o machismo ele interfere, porque os fundamentalistas, né, o conservadorismo, ele não quer que as crianças tenham acesso a isso, a prevenção, porque isso é prevenção contra o abuso sexual, e também não quer que as meninas, elas tenham, as mulheres, no caso, né, adolescentes e adultos, elas tenham acesso à informação, porque é muito mais fácil você manipular uma adolescente ou mulher adulta que não tem informação, que não tem conhecimento nenhum sobre o mundo, sobre o que é um relacionamento abusivo, sobre o que é uma relação sexual abusiva, para o que é uma relação sexual saudável, para o que é uma relação de relacionamento mesmo, né? Amoroso, afetivo, saudável, e aí isso torna elas, vamos dizer, objetos, né? Que é a questão toda também, né? Torna elas objetos manipuláveis e que elas não vão ter os arcabouços, assim, vamos dizer, né? As configurações, as coisas necessárias para ler os sinais de um relacionamento, de uma situação abusiva, e não vou ter também, não vou saber seus direitos para conseguir sair daquilo ali. Então, a gente também traz isso aqui como forma de desvelamento da importância de a gente estar debatendo esses assuntos para que as mulheres tenham acesso às informações, a conhecimento, a estudo, para que elas possam também, assim, essa palavra ficou um pouco banalizada, mas que elas possam se empoderar, de certa forma, para elas terem a decisão, escolha sobre o futuro delas e sobre como elas querem viver a vida delas. Vai aí, amiga. Retornando a essa questão de destino, né? De destino não, de biologia e de construção, tem duas autores que eu queria falar um pouquinho, que é a Helena Hirata e a Danielle Kergou. E elas são duas autoras, se não me engano, são duas sociólogas que vão estudar também as relações de gênero e principalmente a questão do trabalho, a questão material, uma base material envolvida nessas relações. Então, a gente está num ponto que se entende que as condições que vivem tanto os homens quanto as mulheres não são um produto de um destino biológico, né? Mas são construções sociais. Então, essas construções elas vão estar ali permeadas por essa base material, né, que é o trabalho, e elas vão se espremir, vão resultar numa divisão social do trabalho entre os sexos. Então, a Helena Hirata e a Danielle Kergou, elas vão colocar essa dimensão do trabalho no foco e vão colocar que há uma divisão sexual do trabalho. E essa forma de divisão, né, do trabalho, ela basicamente tem essa definição prioritária dos homens a uma esfera produtiva e as mulheres a uma esfera reprodutiva. E aí, isso é perceptível, né, na nossa sociedade. O que acontece? Essa divisão ela faz com que os homens exerçam funções de forte valor social agregado e as mulheres não.
E outra coisa também que a Helena Irata e a Daniela Kergun colocam é que essa forma de divisão, né, social do trabalho, ela vai ser orientada por dois princípios organizadores. Vai ser o da separação e da hierarquização. O da separação é bem simples. Existem trabalhos de homem e trabalhos de mulheres. E a hierarquização é que o trabalho do homem ele vai valer mais do que o da mulher. Então, assim, é interessante a gente dizer também que isso muda, né, de acordo, é adaptado para cada sociedade, mas é basicamente isso. E aí, o que acontece, né? Retomando o que foi dito anteriormente, esses princípios eles vão poder ser aplicados graças a um processo específico de legitimação dessa ideologia naturalista, né? Desse destino biológico, que vai relegar o gênero ao sexo, né? E vai reduzir as práticas sociais a uns papéis sociais. E aí, como se fosse remetendo àquela questão do destino natural da espécie, né? Entre aspas. E aí o que eu queria salientar, né? Que o que acontece? Na nossa sociedade atual, a gente já consegue ver que a mulher está se inserindo nessa esfera produtiva. Né? Ela já não se insere somente nessa esfera reprodutiva, como aquela construção, né, que mulher é ser mãe, mulher é quem cuida, mas ela também está começando a se inserir nessa esfera produtiva, que a gente pode chamar da esfera do trabalho fora de casa, né, digamos assim. Só que, por mais que a gente esteja vendo essa inserção da mulher nas duas esferas atualmente, elas ainda se inserem na esfera produtiva, em cargos, né, em empregos, atrelados a essa construção do cuidado, atrelado a toda essa construção do que é ser mulher. Então, a gente vê as mulheres nas profissões de professora, nas profissões de enfermeira, que são profissões que carregam todo esse estigma de serem profissões do cuidado. Uma outra coisa também que eu queria dizer é que é interessante a gente colocar, né, como a Débora até mencionou antes, esse acesso às esferas, né, agora falando da esfera produtiva, ele não é igualitário, né? Então, quando a gente fala isso, a gente não está falando de todas as mulheres, a gente precisa salientar, a gente precisa reforçar quando a gente pensa na questão da raça, por exemplo. Então, há uma dimensão racial na temática de gênero que vai estabelecer privilégios e desvantagens entre as mulheres. E o trabalho hoje, esse acesso ao emprego, né, ele é uma condição primordial para a reprodução da vida, né? É uma forma de sobrevivência, que eu posso colocar assim. E a sua exclusão, ele também é uma primeira forma de negação, né, desse direito básico que a gente tem como cidadão, que é trabalhar. Então, é basicamente isso, assim, hoje em dia a gente vê, a Daniela Kergou e a Helena Nata colocam essa dimensão do trabalho, né, essa questão da esfera produtiva, da esfera reprodutiva, dessa divisão sexual do trabalho ser fundamentada, né, nos princípios de organização, que há trabalho de mulher, há trabalho de homem, o trabalho do homem vale mais. E hoje a gente consegue ver isso mudando, né? A gente consegue ver a mulher se inserindo tanto na esfera reprodutiva e saindo um pouco dessa esfera reprodutiva, só que mesmo ainda assim a gente tem que comentar que isso não é igualitário, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na questão da raça. E aí eu acho que era isso que eu tinha que falar. É muito importante fazer esse link com a raça, porque a gente já pretendia, né, fazer esse link, porque é impossível falar de mulher e mulheres, no plural sempre, sem deixar claro que existem mulheres e mulheres, né? E a gente tem historicamente aí um processo de discriminação entre nós mesmos, né? Entre mulheres para outras mulheres. E a gente são essas mulheres que são racializadas, que são as discriminadas, as mulheres pretas, as mulheres indígenas, as mulheres amarelas,
Cada uma sofre um tipo de discriminação e que suas pautas, elas muitas vezes são deixadas de lado dentro do próprio movimento, né, que deveria ser delas, mas que acaba que a mulher branca toma o protagonismo e exclui o que não interessa a ela ou o que vai trazer um certo perigo para os privilégios da mulher branca. Então, enquanto embasamento teórico, eu trouxe a Sueli Carneiro, né, que ela fala que o movimento feminista brasileiro ele se recusou a reconhecer que há uma dimensão racial na temática de gênero e que isso estabelece privilégios e desvantagens entre as mulheres. E aí isso, como a Esperança trouxe, se torna ainda mais dramático no mercado de trabalho, onde as mulheres negras elas são preteridas e no acesso, em promoções, na ocupação de bons cargos, na função do eufemismo da boa aparência, né? Cujo significado é que prefere mulher branca, se ainda melhor se for loira, do padrão, olhos azuis, branquinha alva, do jeitinho que o padrão gosta. Então, essa consciência, né, dessa exclusão, isso acabou fazendo o surgimento de algumas organizações de mulheres negras no combate ao racismo e ao sexismo, porque, assim, há muito debate sobre o que é mais o que vem primeiro ou o que a gente deve combater primeiro, mas eu acho que quando a gente entra na questão da mulher preta, as duas coisas atingem algumas vezes, uma vai atingir mais, algumas vezes outra vai atingir mais, mas as duas coisas vão atingir e vai causar o que a Sueli traz como uma asfixia social, que isso vai minando a mulher no seu ser social ali e vai acabar fazendo com que ela tenha uma baixa autoestima, com que ela seja. Como é que ela fala, gente? Já até esqueci. Mas, tipo assim, vamos dizer que isso vai trazer prejuízos para a qualidade de vida da mulher. Então, é muito importante que o movimento feminista ele esteja disposto a debater as questões das mulheres pretas, até porque, gente, a população preta, né, não só das mulheres, mas a questão racial como um total, forma pelo menos mais de 50% da população brasileira, né? Então, por que não debater? Inclusive, uma coisa que a Sueli traz é que uma outra forma de violência que foi trazida até pelo Estado foi a proposta de esterilização de mulheres pretas e pardas, porque ele estava falando assim, né, um argumento de que teve tanto essa história assim no estado do Rio de Janeiro quanto no estado de São Paulo, de que era necessário a esterilização, o aborto, permitir isso para mulheres pretas e pardas, porque assim iria prevenir as mulheres da favela, vou trazer assim como eles falam, né? De reproduzir, assim, e diminuir a criminalidade e também traz a questão de que se elas reproduzirem demais, elas vão acabar formando a maior parte da população enquanto pessoas pretas, e aí isso vai fazer com que pessoas pretas ocupem cargos de poder, e assim eles vão converter a sociedade, entre aspas, para eles, assim, né? Então, há uma lógica aí, né, que até Sueli traz Foucault falando do biopoder, em que o Estado ele decide quem deve morrer e quem deve viver. E assim a gente sabe que o nosso Estado é extremamente racista, eles decidem que quem deve morrer é a população preta, né? E aí, mais específico, a gente está falando de mulheres pretas, a gente fala assim na questão de enquanto, por exemplo, na questão, assim, a gente fala que tudo atinge também a mulher preta, porque, assim, se ela vai parir um menino negro, o que aquilo ali o que o racismo vai fazer com aquele menino preto também vai atingir a mãe, também vai atingir ela nesse cerne, então, assim, é um lado em que a mulher preta ela se encontra cercada por esses preconceitos, né? E que acabam prejudicando a qualidade de vida e o acesso aos direitos básicos, né? E aí, nessa consciência desse grau de exclusão, dessa questão do racismo, foi se formulando, né,
organizações de mulheres negras no combate ao racismo e ao sexismo, e que, assim, muitas pessoas falam, mas isso não é segregar o movimento feminista? Mas vamos parar para pensar que quem segregou primeiro foram as mulheres brancas, né? A partir do momento que a gente para de enxergar a mulher preta enquanto um ser que sofre violência, que as questões delas são tão importantes quanto, ou mais importantes até que as nossas questões de mulher branca, né? Então, a quem que esse movimento está servindo, né? E aí a gente fala assim para pensar, enquanto a gente estava lutando para trabalhar, para ir para o mercado de trabalho, as mulheres pretas estavam lutando para ter ainda ser reconhecido enquanto gente, ser reconhecido enquanto ser humano. Então, assim, será que a gente tem que parar para refletir, né? Quais são as questões? Hoje em dia a gente traz mais assim, enquanto algumas mulheres estão lutando para free the nipple, né? Que liberte os mamilos, para a liberdade de expor o seu corpo, outras mulheres, como as mulheres negras, estão lutando para não ser sexualizadas, para ter condições dignas de trabalho, para não sofrer racismo. Então, assim, eu acho que o movimento ele precisa um pouco de alinhamento das pautas e entender que racismo ele é um problema de pessoas brancas. Então, quem tem que resolver isso são pessoas brancas, né? Como diz a Angela Davis, né? Então, a gente precisa urgentemente trazer a raça como centro do debate para que a gente, enquanto mulher branca, reconheça os nossos privilégios, e a gente sabe que isso não é fácil, isso não é tranquilo, mas que é necessário, porque enquanto a gente não reconhecer os nossos privilégios, nós vamos continuar sendo beneficiados em detrimento da morte de pessoas pretas, de mulheres pretas, e que tanto a gente diz defender mulheres, mas que mulheres defendemos, se não estamos defendendo as mulheres pretas, e isso também inclui mulheres trans, mulheres LGBT, isso inclui todo um grupo que muitas vezes as mulheres cis, hétero, branca, excluem quando estão fazendo suas falas, né? E a gente pretende também abordar o tema da transexualidade aqui daqui a pouco, para que a gente entenda que o ser mulher, ele não está retido à sua biologia só, né? Pode estar associado, sim, mas também pode estar completamente desassociado. Então, porque se a gente se deter somente à biologia, a gente vai estar fortalecendo também ao patriarcado, porque o que o patriarcado faz o tempo todo é reduzir a nossa biologia. E uma última coisa que eu queria dizer é que, por exemplo, quando a gente traz essa questão da biologia, até nisso as mulheres pretas sofrem mais racismo, e sofrem mais, né, vírgula, sofrem racismo, porque, por exemplo, eles dizem, né, num parto, ou quando a mulher preta está sentindo dor, mais, então ela não vai receber remédio e tal. E aí, quando chega a mulher branca é a coitada, é a tadinha, vamos dar um remedinho para ela não sentir dor. Então, assim, a gente vê nas várias esferas que isso interfere no acesso à saúde, no acesso à educação, no acesso a lazer, no acesso ao trabalho, moradia e tudo mais. Então, assim, é uma pauta urgente e que a gente não deveria estar levando tanto tempo para estar desenvolvendo ela, né? E que a gente precisa pautar o pacto narcísico da branquitude para a gente quebrar com ele e, de fato, ser o tão antirracista quanto dizem que são, né? Então, se dizem que são, então por que são, como são, e vamos fazer isso ser uma ação, uma atitude de fato, não somente uma fala. Vai, amiga. Eu ia comentar que tem estudos muito bons, assim, sobre... Você deve ter lido já, que a Luana passou para a gente, sobre esse acesso à política de saúde, né? Como é que é esse acesso da maternidade da mulher preta e a mulher branca. É exatamente isso. As estatísticas estão aí e quem recebe mais anestesia, quem espera mais na emergência, quem espera menos. Tem estudos muito bons sobre isso. Depois eu posso até pegar os nomes aqui, eu não lembro mais. Eu estava assistindo Grey's esses dias, os novos episódios, aí tinha um médico que ele estava falando de como são feitos os cálculos para, por exemplo, receber transplante. E aí, na fórmula de pessoas pretas, é adicionado um número muito grande para que pessoas pretas demorem mais a receber transplante. E aí, pessoas brancas são prioridade, e as pessoas pretas com quadros tão urgentes quanto
não recebem porque o número que eles adicionam lá, que botam nessa fórmula, né? Que aí a raça, ela entra lá como um número, né? E aí isso faz com que pessoas pretas morram mais e não sejam prioridades na lista, enquanto isso as pessoas brancas, elas recebem com mais facilidade. Ele comentou aqui no chat que essa questão da maternidade é um ponto que ela não tinha se atentado. A questão da maternidade atravessa muito, muito. Demais. Demais. E é isso que eu falei, até a gente consegue dimensionar até essa questão do tempo que uma mulher negra espera numa emergência e o tempo que uma mulher branca espera na emergência. Como a mulher branca é atendida muito mais rápido e com muito mais assistência do que a mulher preta. Tem muito. É uma ótima discussão. Vou mudar um pouco agora o foco, né? Mas trazendo a questão da transexualidade, que está em confronto, né, com esses discursos hegemônicos, com esses discursos naturalizantes, né, que colocam como se houvesse um destino biológico, né? Tem uma colocação de um sociólogo que vai falar sobre a cultura e sobre a identidade, né, como é que é esse processo de formação da identidade e como ele está atrelado em relação à cultura. E aí ele vai falar que a identidade ela é relacional e ela é marcada pela diferença e sustentada pela exclusão. E o corpo ele é um dos locais envolvidos nesse estabelecimento das fronteiras que vão estar definindo, né, a identidade. E aí, especificamente, para falar um pouco desse corpo trans, né, esse processo da definição das identidades, eu acho que a gente tem que dizer que há um caminho aí que é a patologização da transexualidade, né? Essa construção da binaridade, o dispositivo da sexualidade lá de Foucault, do que é considerado normal, o que é considerado normal, todas essas classificações, a transexualidade ela acabou sendo, historicamente, naturalizada como uma doença. Né? E aí tem uma associação, não sei se alguém aqui já ouviu falar, provavelmente já deve ter ouvido, uma associação bem conhecida, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. E é uma associação bastante importante, porque ela faz pesquisa, ela faz boletins, para a gente poder conseguir mapear, assim, através dos dados, como está essa população trans. Né? Porque a gente não tem esse mapeamento, se não me engano, eu acho que a gente não tem esse mapeamento pelo governo. E aí eu trouxe alguns números que eu acho interessante da gente falar um pouco, né? Então, por exemplo, tem o Boletim 5 do ano passado, se não me engano, do ano passado, a gente está em 2020, que houve um aumento de 47% no número de assassinatos de pessoas trans, no período entre 1 de janeiro e 31 de outubro de 2020. E esse aumento de 47%, ele é comparado com o mesmo período de 2019. E também, segundo a ANTRA, 90% da população de travestis, né, e de mulheres transexuais, elas utilizam a prostituição como uma fonte de renda. E ainda 60% dessa população, eles não tiveram garantido o acesso à renda básica emergencial do governo federal. Aquela renda lá emergencial que a gente teve no ano passado, né? 60% da população trans não teve acesso a esse benefício. Já era um benefício muito baixo, né? E nem conseguiu alcançar a população trans. E aí, por que eu falo desses números, né? Eu penso que é uma forma de organizar, de certa forma, né? E é uma forma da gente conseguir também enxergar o quanto esse jeito naturalizado, que a transexualidade é uma patologia, vem acarretando em cima dessa população, né? Os números estão aí e conseguem mostrar isso. Será que eu já entro um pouco nessa analogia, amiga? Pode entrar. Pode estar acabada.
Tá. Então, aí eu queria falar um pouco do estudo da Delma Pimentel, que é uma professora, pesquisadora, e ela estuda sobre esses processos de formação da subjetividade e também na área da fenomenologia, né? E aí ela vai trazer uma questão importante, coisa rápida, que é sobre a questão da violência. Então, ela coloca que sobre a violência intrafamiliar, né? A violência ali no seio da família. O que acontece, né? O Heidegger, ele coloca o Dasein, né, o ser aí, que está lançado no mundo, né? Então, o Dasein é abertura para vivenciar as possibilidades e está nesse jogo do vir a ser. E aí, quando a gente pensa nessa violência intrafamiliar e também, aqui eu acho que a gente pode falar de todas as outras violências, né? Não só aquela que está ali no seio da família, essas violências elas vão fazer com que a vivência do mundo, né, esse poder ser, acabam sendo afetados, porque elas, como é que eu vou dizer, né? A violência ela atrapalha o ser aí, né? A violência ela acaba exercendo, Limita, ela limita, cristaliza. exatamente, ela limita. E aí quando esse poder ser é afetado, né? O que se beneficia? Se beneficia o surgimento da instância do sofrimento humano. Então, ela potencializa esse sofrimento. E aí eu acho que é isso, assim, só um pouquinho da Delma. É importante a gente sempre ressaltar, né, que se o feminismo ele não for trans inclusivo, ele não é nada. Porque, como a Esperança está trazendo, essas mulheres são as que mais sofrem violência, são as mais marginalizadas. Então, se você junta ainda que é uma mulher trans, preta, e está mais cercada ainda, então tem uma expectativa de vida baixíssima. Até achei aqui no capítulo da Sueli falando sobre como também as mulheres pretas elas têm uma expectativa de vida menor em 5 anos em relação às mulheres brancas, em um índice menor de casamentos e, sobretudo, no confinamento nas ocupações de menor prestígio e remuneração, ou seja, recebem menos e têm menos cargo de prestígio. Então, assim, quando a gente junta isso, todas essas questões dentro de um só ser, você vê o tanto de violência que cerca esse corpo e, mesmo assim, as pessoas que deveriam estar ali para dar visibilidade para aquela luta não dão, tomam protagonismo para si. Então, é muito importante a gente estar olhando mais para isso, estudando mais sobre isso, que a gente possa, de alguma forma, levar isso para a ação. E aí a gente entra na fenomenologia, porque a fenomenologia ela é uma postura de mundo, assim, né? Como a gente sempre traz, ela não é só uma teoria ou uma antiteoria, como alguns gostam de chamar, mas ela é uma postura de mundo. E aí traz esse ser aí, que é a presença ou Dasein, como a Esperança trouxe, que é esse ser de caráter indeterminado, abertura, clareira. Ele é no mundo, com os outros, então ele não é isolado, ele não é sozinho, ele não está num tempo sem estar atravessado por esse tempo histórico. O ser aí ele tem um horizonte histórico, e nesse horizonte histórico que estão esses discursos hegemônicos, porque o ser aí, né, ele é presença. Assim, vou botar aqui no chat, presença. É legal a gente dizer também que Seraí é tradução de Dasein. Isso. Aí ele é essa presença. E o pré da presença, ele é pré-concepção. Ou seja, o ser aí, ele já tem os seus preceitos, os seus preconceitos. E o que esses preconceitos quer dizer? Ele já tem uma estrutura que é um pouco anterior de senso comum, vamos botar assim para ficar mais fácil. Ele tem essa estrutura em que ele já preconcebe as coisas que estão vindo a ele. Ele vai interpretar de acordo com o que ele é aquilo ali, com o que ele está sendo naquela época, aquele determinado fato. E aí, nessa preconcepção, se estabelece alguns preconceitos mais do senso comum, como o racismo e o sexismo. E aí, a fenomenologia ela vem para se atentar a esses
preconceitos e desnaturalizá-los. Trazer esses preconceitos como, assim, está estabelecido. Um conhecimento está estabelecido, por exemplo, que a pessoa preta aguenta mais dor, então ela vai receber menos remédio. E aí, vamos botar assim, na fenomenologia, a gente vem para pensar por que isso está estabelecido, como isso está estabelecido, para que isso está estabelecido, e por que a gente reproduz que isso está estabelecido, entende? Porque a gente vai retornar às coisas mesmas, a gente vai olhar para aquele fenômeno, olhar para ele, não olhar para o que dizem para ele, do que dizem dele, mas olhar para ele e, de certa forma, estudar, mas entendendo que eu não me separo dele. Eu e ele, a gente está numa conexão que é indissociável. Objeto e mundo não se separam. Eu não consigo satelitizar o racismo como se eu não fosse uma pessoa branca, por exemplo. Eu nunca vou olhar para o racismo da mesma forma como uma pessoa preta olha para o racismo. Isso é nítido, né, nas vivências. Então, essa neutralidade que tanto se diz, né, ela não existe de fato. Porque a gente está sempre atravessado pelo nosso campo, pelo nosso horizonte histórico e pelo nosso campo, que tem preconcepções. Então, então a gente, sabendo que a neutralidade ela não existe, a gente também passa a entender os nossos atravessamentos. E que os nossos atravessamentos, muitas vezes, podem mais prejudicar do que ajudar. Por exemplo, numa escuta clínica, se a gente não prestar atenção nos nossos atravessamentos, a gente pode mais violentar a pessoa do que ofertar um acolhimento, por exemplo. Quer acrescentar alguma coisa, amiga? Pode acrescentar. Não, estava passando a cabeça. E aí a gente traz, sim, que o ser aí, ele é indeterminado, ou seja, essa concepção não é uma cristalização, ele pode mudar, ele tem possibilidades, ele pode não, ele está sempre mudando, ele é cíclico. Então, nessa constante sendo, nesse vir a ser, ele tem suas possibilidades ali dentro daquele campo. Obviamente que não são possibilidades infinitas, mas são possibilidades dentro de um campo. E aí esse campo também de certa forma, é atravessado por esse horizonte histórico. E aí, nesse campo, quando a gente passa a utilizar do pensamento reflexivo, a gente não mais reproduz as coisas na cotidianidade, no dia a dia, no senso comum. A gente passa a refletir, a gente passa a utilizar o pensamento reflexivo. Por quê? A impessoalidade é exatamente esse fugir de si mesmo. Você não se apropria das experiências que você está vivendo, e aí você simplesmente vive no piloto automático. As coisas vêm até você e elas vão acontecendo, você não vai se dando conta do que está acontecendo, e aí, nesse acontecer, aconteceu, a vida aconteceu. E isso não te desresponsabiliza das escolhas que você fez enquanto você estava no cotidiano. Você ainda é responsável, mas você está vivendo na impessoalidade. Então, a gente passa a propor o pensamento reflexivo como forma de se apropriar das experiências, refletir sobre os discursos que estão vindo ao seu encontro, e aí você se apropria, você vive uma experiência mais apropriada da sociedade, se responsabilizando existencialmente por aquilo, pelas escolhas que você faz, por aquilo que você está vivendo. Por que isso é importante? A gente traz, por exemplo, eu estou trazendo muito na esfera da questão do racismo, que é mais para o lado onde eu estudo, a Esperança traz mais na questão da transexualidade, que é mais o lado que ela estuda. Mas, assim, eu vou trazendo para o racismo, por exemplo, eu, enquanto pessoa branca, quando eu me dou conta que eu sou racista, eu vou e falo assim, ai, meu Deus, me desculpa por ser racista, por favor, me perdoa, e fico naquela culpa é minha, e fico no coitadismo da culpa branca. E aí o que a gente quer trazer com a responsabilidade existencial é exatamente o contrário disso. Não é culpa, porque até culpa é uma noção cristã, né? A gente tem ela como uma herança da nossa socialização cristã, mas a gente quer trazer no sentido de responsabilização. Tá, vamos esquecer da culpa, eu sou responsável. O que eu posso fazer para mudar essa situação? No meu cotidiano, no meu dia a dia, na minha vivência, o que eu posso fazer aqui
para me tornar mais próprio de mim mesmo e me responsabilizar pelos meus atos, com o que eles causam ali na sociedade. E a gente traz aí o pensamento reflexivo como uma das formas, né? Que aí o pensamento reflexivo ele perpassa tudo, educação, socialização, todas as esferas, a gente pode botar ali o pensamento reflexivo como uma forma de transformação da sociedade, e a gente utiliza isso dentro da educação também. Mas a gente traz, é muito importante a gente trazer isso, porque quando a gente fica na questão da culpa, da culpabilização e tal, não existe muito o que fazer em relação a isso. Eu sou culpado e pronto. E quando a gente pensa na questão da responsabilização, a gente vê que a gente pode agir, a gente tem algo a fazer com isso. Eu sou responsável por isso. Então, se eu sou responsável por isso, eu sou o único que pode mudar isso. Então, assim, é por isso que é importante a gente ter essa consciência da nossa responsabilidade e sair da questão da culpa, porque na culpa a gente acaba também tomando um pouco do protagonismo, né? Que a gente fica, ai meu Deus, eu sou culpada, me perdoa, e a gente põe a pessoa que está sofrendo numa posição ainda de perdoar a gente. Olha só, a gente dá mais um trabalho para a pessoa, que é o trabalho de ter que desculpar, perdoar, relevar e tal. E não. E aí, se a gente ficar sempre dando desculpa, 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 o que muda nisso? Então, assim, né, a gente traz a responsabilização como uma forma de mudança, porque quando a gente se vê responsável, a gente se vê como ator, né, como causador daquilo ali. Então, esse é um dos aspectos da teoria do Heidegger que traz essa questão de que nós somos sempre responsáveis das nossas escolhas, das nossas atitudes, e mesmo que a gente as tome de forma não premeditada, de forma não pensada, quando a gente parte para o pensamento reflexivo, esse é o momento de você repensar tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você está passando, e de trazer alguma ação para isso, né? Eu vejo a fonologia como se fosse uma coisa de você estar ali no dia a dia, né? Sei lá, a gente está aqui estudando na UF, né? Fazendo curso de psicologia. Não sei se tem alguém aqui de outro curso. Mas, então você está ali, mas você está ali no dia a dia, escrevendo, estudando, dando aula. E eu vejo muito a filosofia da fonologia como aquela coisa que vai me fazer parar. Não, peraí, para. Mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que estudar? Né? Parece bobo, né? Mas muita gente nunca para pensar nisso, nunca para refletir. Por que eu tenho que estudar? Por que eu faço uma faculdade? Por que eu, sei lá, escrevo com uma caneta no papel? Por que eu não escrevo com a caneta no papel na mesa? Por que eu não escrevo na parede? Entendeu? Então eu vejo, quando tive contato com a fonologia, eu peguei a fonologia para mim dessa forma, do parar, refletir, pensar, porque a gente vive nesse mundo automático, principalmente hoje em dia, né, com muita coisa para fazer, muitas atribuições. Capitalismo, não... produtividade. Exatamente. E a gente não para pensar por que a gente está fazendo isso. A gente não reflete sobre nós mesmos, não reflete sobre as nossas ações, não reflete sobre o que a gente está falando. E eu vejo a fonologia justamente como esse movimento. E isso é um propósito, né, amiga? Assim, eu acho que a gente vive num sistema capitalista que preza muito pela produtividade, que pesa muito pelo resultado, mas isso também é uma forma do sistema não dar tempo da gente parar e refletir sobre as questões que são essenciais. Sim. E isso tudo faz a manutenção dos privilégios, a manutenção da concentração de riqueza das pessoas mais ricas, a manutenção do poder, a manutenção das pessoas aceitarem ser diminuídas nos quesitos de trabalho mesmo, não reivindicarem melhores condições de trabalho, não reivindicar salários justos e tudo mais. Então, assim, isso também é uma forma do sistema controlar e manter o status quo, né? Que é o que ele quer sempre, né? Porque o capitalismo, sem o racismo, sem o sexismo, sem as desigualdades, ele não funcionaria, ele não seria o capitalismo, né? Então, a gente vê também isso como uma forma de manutenção
e que, de certa forma, é necessário que a gente quebre um pouco com esse sistema, que a gente lute um pouco para que esse sistema se modifique dentro do possível, né? Para que, de fato, a gente possa acentuar um pouco essas questões, né? Viver mais como a gente gostaria de viver, né? Não vivendo aquilo que a gente nem sabe que está vivendo. Uhum. Então é isso, né, gente? A gente trouxe aqui essas questões. Já tem alguma pergunta no chat. E aí eu vou começar a ler os comentários, né? Pode ser assim? Começando lendo os comentários. E aí vocês vão botando também, se tiverem pergunta, quiser abrir o microfone, pode abrir, só falar ou levantar a mão. É mais fácil levantar a mão, né? Que a gente consegue organizar. Mas se alguém quiser falar, só levantar a mão e é isso. Vou ler aqui a primeira. Se o gênero é uma construção social e visto o papel que ele estabelece do que é ser homem e do que é ser mulher, considera-se que o gênero é a principal ferramenta de opressão contra as mulheres e também homens? Então, eu estava muito refletindo sobre essa pergunta. Uhum. Eu acho que às vezes a gente pode transferir um pouco a responsabilidade. Se a gente bota no gênero, por exemplo, a culpa da sociedade ser desigual é de existir o gênero. Mais ou menos, a gente bota assim, mas quem faz a construção do gênero, quem aplica essa construção de forma desigual é o ser humano, é o homem. E nessa aplicação, eu acho assim, de alguma forma, o ser humano ele vai tentar se sobressair sobre os outros. Então, se a gente não fizer uma reflexão mais aprofundada acerca assim, da construção do ser humano dentro do sistema capitalista, sabe? Nada vai mudar. A gente pode abolir o gênero, mas se a gente continua na sociedade capitalista, vai continuar a mesma coisa. Eles vão encontrar outra forma de oprimir, de fazer a desigualdade acontecer, porque esse sistema ele requer a desigualdade, né? Então, talvez a questão não é exatamente o gênero, mas a forma como ele se constitui dentro da sociedade capitalista, a forma como o capitalismo se constitui. E a gente sempre se responsabilizando, porque nós somos os principais responsáveis por tudo isso, né? É uma ótima questão. Dá para estudar muito. Mas essa é a forma que eu vejo, né? Tipo assim, óbvio que estamos aqui, gente, é para trazer as diversas facetas que vocês tiverem para falar, porque nenhuma visão vai ser sempre só a certa, até porque a fenomenologia fala muito essa questão da dicotomia entre certo e errado, né? Óbvio que existe racismo errado, sim, mas assim, existem questões que são interpretativas, cada um vê de uma forma, e quando a gente debate, a gente consegue só agregar, né? Então, se vocês tiverem aí para falar, podem falar. E aí tem mais um comentário. O trabalho mais bem remunerado é o do homem branco. O segundo é da mulher branca. O terceiro é do homem negro. E o último é da mulher negra. As mulheres negras são a base da pirâmide. Sim, isso mesmo. E assim, é importante dizer, né, mostrar como também a mulher branca, na pirâmide, ela está acima do homem negro, né? Às vezes a gente acha que não, eu sou mulher, eu não posso ser racista com o homem preto. Sim, você é mulher branca, você pode oprimir o homem preto. Da mesma forma que um homem preto, ele sendo um homem, ele pode, em alguma esfera, ter uma atitude machista com você, de opressão nesse sentido. Mas nunca no sentido da raça, porque você está sempre ali na questão racial, nessa relação de poder onde você tem um privilégio, né? Uma vez eu fiz um trabalho, foi até para uma matéria mesmo, foi a matéria da Bruna. E é exatamente isso, as mulheres negras são a base da pirâmide. Essa questão do acesso ao trabalho não é igualitário quando a gente fala da raça, porque, por exemplo, existem o quantitativo de empregadas domésticas é muito maior na mulher negra do que na mulher branca, né? Porque historicamente a gente tem essa construção, né, de que a mulher negra é a que cuida da casa, é a que cuida do lar. Inclusive, é bem antigo isso, na questão das amas de leite. Da colonização, né? Por aí vai. E esse histórico, né, Tesso, ele traz, assim, que
nas relações, na sociedade, né, muitas vezes as pessoas brancas só aceitam que as pessoas pretas estejam no mesmo espaço se for para estar no lugar de subalternidade, né? Se for para ser, por exemplo, no restaurante, se incomodam quando veem a pessoa preta no restaurante tendo acesso às mesmas coisas que ela tem. Mas se for para te atender, você não se incomoda, porque ela vai estar te servindo, né? Então, essas relações coloniais, elas permanecem até os dias atuais, né? Dessas relações de serviço onde os brancos só aceitam se os pretos estiverem num lugar abaixo do que a gente está. Ela traz até o exemplo, né, da jogadora de vôlei Virna, uma jogadora de vôlei há muito tempo atrás, em que ela estava torcendo para a Sueli estava torcendo para a seleção brasileira, que tinha acabado de vencer da seleção alemã, e a próxima seleção que elas iam pegar era a seleção cubana. E aí a jogadora, numa das entrevistas, falou: estou muito feliz de ter vencido os jogadores alemães e estou doida para pegar aquelas negras. Falou assim, né, nesse sentido. E aí, porque elas são muito fortes e tal. E a Sueli conta do como ela ficou incomodada. Por que você não falou aquelas branquelas, mas fala aquelas negras? Porque você se sente incomodada por elas sempre estar vencendo vocês, e aí você tende de alguma forma tenta diminuí-los. Então aí acabou que o resultado disso também, que a seleção brasileira perdeu de novo para a seleção cubana. E aí até essa ali falou assim, eu fiquei feliz com isso, porque não, foi uma atitude assim, que quando é para ser superior, vocês se sentem muito incomodadas, mas se for para ser inferior, tudo bem, né? Então, assim, é uma questão que a gente tem que parar muito para pensar também, até nos olhares que às vezes as pessoas estão acostumadas a dar e tal, a ficar reparando, e aí você fica assim, gente, por que eu não trato isso com tanta naturalidade como eu trato outra pessoa branca nesse mesmo espaço que eu, né? Então, é isso. Outro comentário a mulher branca só foi possível, o trabalho da mulher branca só foi possível a partir dos movimentos feministas dos anos 60 e 70, a partir do trabalho das mulheres negras que passaram a cuidar dos filhos das mulheres brancas, para essas poderem trabalhar fora. É isso que a Esperança trouxe também, né? Desse trabalho que assim, o trabalho do lar, que aí para a mulher branca não serve mais, aí ele passa a ser bom para a mulher preta, né? Então, existe essa questão. Estão indicando o livro Feminismo para Todo Mundo, da Bell Hooks, né? Que fala sobre essa questão que a gente está falando aqui. Lélia Gonzalez também aborda muito. E a gente vai botar os nomes das autoras aqui. Aí tem um outro comentário aqui embaixo. Até na questão da violência doméstica, as mulheres negras são as que mais sofrem. Na questão da violência doméstica, na questão do estupro, na questão de abuso sexual infantil, todas essas questões sempre são as mulheres e crianças pretas que mais sofrem. Eu faço alguns estudos em relação à infância também. Eu fui estagiária do CAPSI por um tempo, e nisso eu acabei me envolvendo muito com a questão da infância, estudando um pouco mais sobre abuso sexual infantil. E nisso aí a gente vê também que a maioria das meninas que são abusadas são meninas pretas, né? Então, a gente está vendo aí, né? Todo um histórico, toda uma questão, todo um cenário que indica, né, quem são as pessoas que mais precisam de visibilidade de suas lutas, mas mesmo assim elas não recebem a devida visibilidade, inclusive são julgadas por se juntarem, por se, como eu ouço esse termo, por se aquilombarem, né, e formarem os seus grupos para que elas encontrem acolhimento entre si, encontrem uma forma de resistir e de lutar, né? E mesmo assim elas são criticadas por isso quando elas não têm espaço, né? No movimento das mulheres brancas, né? Que não deveria ser o movimento das mulheres brancas, deveria ser o movimento das mulheres, mas é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Quer trazer alguma coisa? Se sintam livres para fazer qualquer comentário. Eu estou escrevendo aqui no chat os autores. Não de ninguém, não. Eu acho que não.
Quase todos autores mulheres. Eu acho, gente, que é muito importante a gente propiciar um momento assim, porque a gente precisa se implicar nessas questões, né? Se a gente continua falando sempre o outro, sabe? A gente nunca vai se enxergar nessas questões. E é Nada vai muito mudar. importante que a gente se enxergue, né? No sentido de como fala, muitas pessoas brancas se sentem incomodadas quando falam assim, todo branco é racista. Assim, isso não quer dizer como no sentido de te ofender, isso quer no sentido de te alertar, no sentido de falar assim, você faz parte, você está contribuindo, está sendo conivente com um sistema racista que mata pessoas pretas todos os dias. Você faz parte desse, você foi criada nesse sistema, você foi feita e moldada perfeitamente para suprir esse sistema. E o que você está fazendo para mudar isso? Se você não está fazendo nada, então sim, você permanece racista, né? Então, assim, esse processo de desconstrução ele não é fácil, não é tranquilo, e muitas vezes ele vem de destituir a gente de privilégios, de destituir a gente de lugares de protagonismo, mas é isso, gente. É estar disposto a abrir mão mesmo para poder que outras pessoas tenham dignidade, sabe? Dignidade. É por isso que muitas pessoas pretas estão lutando hoje em dia. E eu acho assim que a gente se incomodar, como a Flora trouxe, né? Já vi muitas pessoas brancas se incomodando com isso. A gente se incomodar com isso, só a gente retorna para aquela mesma coisa que as pessoas pretas já vêm evidenciando há muito tempo. Vocês são sempre protagonistas, querem tomar protagonismo do processo dos outros, porque vocês ficam se incomodando com isso, sendo que está aí, tá mostrado aí por quê, né? E aí, isso vem de um horizonte histórico. Não quer dizer que a sua Constituição, enquanto ser aí, Dasein, presença, se constitui, sabe? Mas diz o seu horizonte histórico, você está nesse horizonte histórico que está se dando hegemonicamente, os discursos se dão dessa forma. Só assim, tem algum grupo de estudos relacionado ao tema? Sobre o tema exato, eu não sei, assim. Eu acho que aqui na UFCampus Acho tem que não tem. para mulheres pretas o Pretas Psi, Sim, né? pretas que Pretas sim. Psi, que é um lugar de acolhimento e tudo mais. Eu acredito que elas devam estudar, assim, fazer alguns estudos, mas também é um lugar de acolhimento, de encontro, de aquilombamento, como elas dizem, né? E aí tem elas para as mulheres pretas, mas especificamente desse tema eu não conheço. No nosso núcleo de estudo, a gente estuda tudo, né? A gente estuda gênero, a gente estuda raça, a gente estuda sociedade, religião, a gente estuda tudo no viés fenomenológico. Aí tem a Isabelle falou, sim, e muita gente acha que não. Eu vejo isso em algumas pessoas mais velhas que ainda têm um discurso racista, e quando são chamadas a atenção, juro que não é discurso racista, e soltam a frase, mas eu não sou racista. Isso é a clássica, né, amiga? Igual o meme da Barbie. Eu tenho até amigos que são. E Olha, gente, se vocês toparem, a gente poderia criar um grupo. Ó, a Bruna tá falando, ó, queria muito participar de um grupo relacionado às questões feministas. eu, assim, né, há muito tempo que eu tô, assim, A querendo esse Bárbara grupo, tinha. mas ia ser legal fazer um grupo que o foco fosse as questões feministas, mas que cada um pudesse trazer o seu viés teórico, né? Não ficasse fixado a um viés só, por exemplo, da psicanálise, ou viés da fenomenologia, ou viés do TCC, que pudesse todo mundo trazer uma construção interdisciplinar. Acho que sim. Acho que é. Interseccionada. Então, seria muito legal mesmo, mas Esse da será? Bárbara, eu acho que eu vi uma vez, eu já vi ela falando sobre, mas aí eu acho que é mais para psicanálise, Canálise. né? É. Trazer Porque aqui outras teorias. o que a gente faz mais, a gente estuda muito a história, né? A história da mulher, a história como se deu, né? A formação do gênero, a formação de certos preceitos.
E aí, nessa historização que a gente faz um link com a fenomenologia, mas isso não necessariamente precisa estar sempre ali como o foco, o cerne da questão. É o link da antropologia, da sociologia. Muitos. É. A gente faz links até interdisciplinares, assim. Eu, hoje, por exemplo, vou apresentar um trabalho sobre os discursos neoliberais que levaram a gente nesse caos pandêmico, né? O discurso do governo. E aí eu estou fazendo com um professor de educação física, ele faz parte do núcleo, e aí ele também estuda Foucault, discurso, e aí o professor de educação física é um estudante de psicologia, fazendo um trabalho junto. Quem imaginaria nessa temática? Ninguém, né? Então é muito possível fazer diálogo com outras teorias feministas, com tudo. Assim, a gente só assim, eu não costumo fazer muito com a teoria radical do feminista, assim, porque tem algumas questões no movimento radical feminista que me incomoda, como a questão das mulheres trans, né? Que muitas coisas no feminismo radical tem uma fala assim, mas suas pautas não são as mesmas das mulheres. Isso assim, gente, mas isso não tem nada a ver. Só porque elas sofrem de diferentes violências, isso não faz com que elas deixem de ser mulheres ou que elas não sofram com machismo no dia a dia. Então, assim, porque você teve uma socialização a partir de tal gênero, você não sofre machismo da mesma forma. Mas ninguém sofre o machismo da mesma forma. Cada pessoa, cada mulher vai sofrer o machismo de uma forma. Então, assim, eu tenho algumas questões com algumas teorias feministas, a liberal e a radical, né? As duas que estão nos dois extremos ali, eu tenho algumas questões com as duas. Mas tudo pode ser trazido para debate, até para a gente poder formular uma crítica mais embasada, formular assim, né? A gente sempre fala que é necessário a gente estudar também as coisas que a gente quer criticar, né? Então, é muito interessante tudo isso aí. Vamos, gente. Traga aí seus atravessamentos. Também. Então, Pode falar. vocês falaram do feminismo radical. Aí eu queria perguntar a opinião de vocês sobre uma questão que eu sempre me pego pensando e eu acho que pode ter muito a ver com a fenomenologia também, que é essa questão do gênero, né? Que a maioria das feministas radicais trabalham para abolir. E atualmente vem tido muitas nomenclaturas, né? O gênero neutro, o gênero fluido, homem, mulher. Eu queria saber o que vocês acham, porque eu também não sei ainda minha opinião sobre esse assunto. Se vocês acham que tantas nomenclaturas assim, elas limitam a abertura, assim, as possibilidades, ou não? Vocês acham que elas aumentam as possibilidades? Porque é muito complicado, né? Isso de, às vezes, ter que se encaixar em uma categoria, mas às vezes ser importante para você se sentir parte de um grupo. Como vocês acham, assim, e a relação da fenomenologia com isso? Obrigada. Quer começar, amiga? Não, começa aí. Então, eu vou partir de um ponto primeiro, de que eu acho que muitas vezes é importante para o nosso processo nomear coisas. Então, a gente já parte disso. Às vezes, assim, só da gente dar nome, aquilo ali já gera uma certa um alivio, né? A gente já sabe aquele nome. Então, assim, quando a gente nomeia violência, isso ajuda a elaborar. Então, quando a gente também nomeia as questões de sexualidade, a gente também já ajuda a elaborar, a se entender. Mas isso são processos que eu vejo como intrínsecos da pessoa. Porque, assim, aquilo ali não está, tipo assim, existe agora o gênero fluido, o gênero neutro e tal, então você tem que se encaixar ali. Não, tá ali assim, você pode se nomear aquilo ali ou não. Você também pode falar, por exemplo, a gente tem um artista, o Harry Styles, fala, eu não me nomeio. E tá tudo bem, é sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem. Então, tipo assim, não tem, a pessoa fala assim, isso vai limitar? Assim, depende de como a pessoa enxerga isso ou vai limitar ou vai ajudar a ampliar possibilidades. Isso vai depender da pessoa, porque ela, foi uma pergunta muito boa, porque bota a gente para refletir, porque ela, assim,
pode ter pessoas que vão enxergar aquilo como um rótulo, que vão enxergar aquilo como uma questão que vai te limitar, mas tem pessoas que vão enxergar aquilo como, meu Deus, me encontrei. A partir disso, eu consigo me elaborar dentro de um mundo, eu consigo pensar o que eu posso ser, o que eu quero ser, o que eu vou ser, como eu vou me projetar no mundo. Então, assim, é um processo muito intrínseco. Contanto que as coisas não estejam ali de forma obrigatória, impositiva, tudo bem, sabe? Assim, tá ali. Sabe, eu não, você tem que se encaixar aquilo ali. Não, vou fazer o que eu me sentir mais confortável, sabe? Então, e aí fala assim, você quer abolir o gênero, mas foi como a gente trouxe mais cedo, assim. Será que abolir o gênero realmente vai resolver as questões de gênero que a gente tem na sociedade, as questões de preconceito, de violência, sabe? Porque eu fico pensando nessa formação capitalista que a gente tem, né? Então a gente fica assim, será que isso se daria de forma. Botando-se para vocês também, né? Devolvendo. O que vocês acham? Se isso de fato seria uma coisa a resolver ou seria um tampar o sol com a peneira, assim, né? Uma reflexão. Porque eu fico só pensando, eu não tenho um pensamento fechado sobre isso, mas eu fico refletindo. E eu acho importante também, não me lembro se você trouxe isso na sua pergunta, mas eu vou trazer também a questão da linguagem neutra. Que eu acho que é importante a gente sempre respeitar o que. A máxima para mim é respeitar como o outro ele quer ser tratado e como o outro ele quer viver a vida dele. Eu vou respeitar isso. Então, se ele quer viver, quer dar sua nomenclatura de fluido ou neutro e quer que a gente use a linguagem neutra, beleza, cara, vamos seguir aí, vamos trabalhar para isso, para que essa pessoa tenha dignidade e seja respeitada ao máximo, que ela tenha o básico, né, que é o respeito. Então, assim, eu sempre parto disso para pensar essas questões, principalmente quando a gente vai pensar clínica, né? De que a gente tem que pensar sempre no respeito máximo à pessoa em terapia. Essa questão que a Ellen perguntou, eu já pensei muito sobre isso também. Não tenho uma opinião, acho que nem poderia ter algo muito fixo, né? Muito tipo, eu acho isso e acabou. Mas eu já pensei muito sobre isso e já cheguei a alguns pensamentos que, assim, eu tenho um pouco de medo de exatamente isso que a Débora falou, daquilo tem que ser assim desse jeito agora. Como é que eu vou dizer? Daquilo virar mais uma caixinha, né? Então tinha 2 caixinhas, agora a gente vai ter 4, agora a gente vai ter 5. Né? E justamente dessa pressão que é feita, né? Porque, por exemplo, assim, eu já tive uma questão pessoal do tipo, o que as pessoas falam geralmente, né? Sair do armário, né? Você tem que sair do armário, você tem que dizer se você é isso, você é aquilo, né? E é claro que tem uma questão aí política envolvida, a gente sabe que quando a gente levanta uma bandeira, a gente está ali trazendo afirmações, a gente está... Visibilidade. A gente está reafirmando ali toda uma luta, mas assim, isso é primeiro com a gente, depois com os outros. Então, se eu não estou me sentindo confortável, se comigo eu vou sair do armário pelo outro, eu não saio. Porque o respeito é comigo primeiro, né? Então, sempre foi uma questão que eu fiquei pensando, mas né, mais uma caixinha, tem, o que eu sou? Mas eu aquilo, não é aquilo, meu Deus. Né? Mas aí eu acho que tem essa separação da gente entender o que é pra gente primeiro, né? E se respeitar, exatamente isso que a Débora falou, se respeitar antes de qualquer coisa, assim. Primeiro com a gente e externalizar aquilo, não externalizar aquilo porque a gente está se sentindo obrigado a dizer, eu sou isso ou eu sou aquilo. Isso. E também, assim, eu acho assim que assim, você tem que abolir tudo. Você não pode mais se identificar com aquilo e tal. Eu fico pensando assim, também é outra forma
e você forçar a pessoa talvez a ser o que ela não quer ser. Às vezes ela quer se identificar. Eu vou falar de mim, eu gosto de me identificar enquanto mulher, eu gosto de, sabe, faz parte da minha construção do dia a dia, da minha construção política. Quando eu vou pensar, por exemplo, acesso à saúde, eu gosto dessa identificação, sabe, de eu estudar saúde integral para a mulher ter saúde, acesso a essa saúde e tal, e pensar como a gente pode melhorar o acesso para esse grupo que é tão marginalizado e tal. Eu gosto disso, então faz parte da minha construção política, da minha construção enquanto pessoa, da minha visão de mundo. Então isso para mim faz sentido. E é importante a gente saber o que faz sentido para a gente parar para refletir. Faz sentido para mim? Faz. Então, se faz sentido para mim, meu irmão, ninguém tem que falar mais nada, tem que aceitar e acabou. Assim, isso não tô falando de liberdade de expressão, que todo mundo tem que aceitar qualquer coisa, não, gente. Só para deixar claro aqui, pontuado, né? Que não é isso, mas estou falando da nossa construção de ser aí, né? Nossa construção de quem somos no mundo. Então, é importante que a gente se respeita, se entenda como a gente está construindo essas visões. Senão vira mais uma pressão externa, né? Como tantas outras aí. Que roupa vestir, que cabelo usar. Sim. Até essa questão, né, que fala assim da questão da maquiagem ou da questão do cabelo, de você arruma cabelo ou não, você usa maquiagem ou não. Quando a gente passa a entender que sim, existe uma sociedade que pede da mulher que ela seja de uma certa forma, existe sim uma certa pressão, mas a partir do momento que você passa a entender que não, eu não preciso, eu vou estar ok com isso, mas eu quero. Sabe, a produtividade de desejo, da onde que está vindo essa produção de desejo? Sabe, é importante a gente saber identificar isso, como que os nossos desejos estão sendo produzidos. Eu gosto disso porque eu gosto disso porque foi produzido, foi desenhado, sabe? A gente para, talvez tenha sido desenhado para eu gostar, gente, mas mesmo assim eu vou parar, não, vou parar para não, mas eu gosto mesmo. Então, sabe, se deixa bem, se deixa confortável, torna a sua vida um pouco mais fácil, porque a gente sabe que a nossa existência hoje, ainda mais no meio da pandemia, não foi nada fácil existir nesse tempo. Mas, se isso torna já um pouco mais fácil, menos angustiante de viver, tá valendo. É isso aí, eu acho que você tocou num ponto importante, que é a pessoa refletir sobre aquilo e entender realmente de onde está vindo aquela produção. Né? E se ela entender e continuar produzindo, tá tudo bem. Se tá tudo bem para ela. Igual a gente fala muito também sobre cirurgia plástica, né? Que muitas pessoas fazem sim por uma pressão estética e tem outros que falam, gente, eu sempre sonhei e tal, e hoje em dia eu sei que existe a pressão estética, eu estudei sobre isso e tal, mas eu continuo desejando ser dessa forma por mim, não pelo que o outro vai achar, não porque o outro vai ver o meu corpo dessa forma, mas porque eu quero um silicone, sabe? Então, assim, aí, na questão da lipo, existem outras questões, outros debates? Sim, existem. E aí a gente parte para o debate, fala sobre essas questões, mas que também, o que for o desejo da pessoa, ela entendendo que aquele desejo vai ser um desejo que é dela, sabe? É dela mesma, é para ela, ela quer e não é algo que ela faz pelos outros. Quem que somos nós para desvalidar essa decisão, né? É importante a gente pensar também que às vezes a gente é meio egóico, né? De achar que a gente é alguma coisa para desvalidar a decisão do outro sobre o corpo dele, sobre como ele se chama, sobre o que ele quer ser. E aí a gente tem que dar um passo atrás e pensar que, gente, eu não estou decidindo nem por mim mesmo, vou querer decidir pelo outro. E é isso. Mais alguma coisa? Fala aí, gente. Alguma pergunta?
Eu acho que é sempre muito importante, né? A gente está propondo uma reflexão e não uma afirmação de algo, né? Eu gostaria de ressaltar isso, que tudo que eu trouxe, né, é para propor uma reflexão, não para dizer que esse é o único discurso possível, essa é a certeza, esse é o certo. Determinando. E sim, e fechando que aquilo ali é isso e está dado. Não está dado. Amanhã eu posso encontrar um estudo que me faz pensar completamente diferente do que eu penso hoje, sabe? Então, as coisas elas vão se construindo, né? E a gente vai fazendo essa construção a partir das reflexões, dos debates, dos diálogos, que eu sempre sou uma grande defensora dos debates, porque eu já aprendi muito com isso e acho que todos têm algo a aprender, né? Com debate e diálogo. E aí, pessoal? Vamos criar um grupo. Eu anotei o nome de vocês falando que queria um grupo aqui no meu caderno. Que algumas eu sei quem é e algumas não. Eu já anotei aqui que eu vou chamar vocês. E lá vai a gente se enfiar em mais alguma coisa, né, dona Esperança? Todo dia a Esperança vai estar comigo. É muita coisa, eu não aguento mais. Lá vai a gente de novo se propor a mais uma coisa, mas vamos que vamos, porque a gente gosta muito, né? Assim, estudar para a gente essas questões é muito potente. Assim, é uma palavra meio clichê, né? Mas para mim, eu me sinto muito assim, né? De poder estudar essas questões e poder estar debatendo com outras mulheres também. E ser um espaço aberto para todos. Será que a gente. Acho que não, né? Telefone, acho que não aqui no chat, né? Eu acho que a gente tem lá Na lista a gente não tem. Meninas da organização, a gente consegue contato com as outras meninas depois? Porque a Bruna, a Ellen, eu tenho contato, mas a Flora também, mas nem todas. Acho que só por e-mail. Se quiserem passar aqui, eu salvo o nome para você. Tá bom. Meninas, mandem um e-mail, então. Porque celular realmente é isso. Que vai ficar gravado, depois vai ficar meio estranho. É verdade. A gente tem os e-mails, a gente passa os e-mails. Gente, vamos fazer o seguinte: vou passar meu e-mail. Ah, boa. E aí vocês mandam um número de WhatsApp de vocês por lá e a gente cria. E qualquer coisa que vocês quiserem, literatura também, quem não quiser participar, mas quiser as literaturas. O e-mail na lista dos inscritos. A gente já tem os e-mails, então deixa que a gente já tem os e-mails. Se alguém quiser literatura, se alguém quiser alguma coisa, pode também entrar em contato por e-mail, falar com a gente, que a gente responde, né? E a gente passa para vocês, a gente tem alguns PDFs, algumas coisas, e é isso. Acho que a gente pode encaminhar para o encerramento? Acho que sim. O que vocês acham? Fala, amiga. Não, eu vou entrar em contato, então, aqui nos e-mails, tá? Ninguém quer falar mais nada? Então, eu acho que a gente vai se despedindo, né? Queria agradecer vocês pela participação, por estarem aqui, por se inscreverem. Foi muito legal essa oportunidade de estar aqui com vocês e debater esse tema que é próximo demais do meu coração e que eu pretendo ainda continuar trilhando esse caminho por esses temas. E é importante esse espaço de construção conjunta, né?
E que vocês, espero que vocês tenham gostado, né, de um pouquinho da apresentação da fenomenologia, ver como é que ela lida com questões sociais também, né, que às vezes na obrigatória a gente não tem tempo de falar sobre, mas aí a gente tem esses espaços aqui para a gente poder dialogar com essas questões. Então, obrigada, gente. É isso, obrigada a todo mundo que compareceu aí, 9 horas da manhã, numa quarta-feira. Que se ninguém comparecer, o negócio não acontece, né? Imagina. Com certeza. Então, obrigado. Obrigado também às meninas aí da comissão, o pessoal da comissão que falou comigo, me aturou aí, as questões aí do... 10 horas da manhã, 10 horas da noite mandando link. 10 horas da noite mandando link. Eu e a Débora, a gente já participou de organização de congresso, a gente sabe como é uma coisa muito complicada, muito trabalho. E eu acho que é isso, obrigado. Vejo as meninas aí que querem participar do grupo daqui a pouco, eu vou mandar um e-mail aqui, aí vocês mandem celular. E é isso, muito obrigada. Tchau, gente. Tchau. Amiga, acho que eu tenho que parar a gravação, alguma coisa assim. Eu acho que quando a gente sair e encerra a chamada, já para. Já para? Sim. Porque... Ó, achei.